Qual é o erro mais comum que as pessoas fazem na hora de investir o seu dinheiro? A ganância. Se fosse como um princípio, seria a ganância, tá? É sempre a ganância que está envolvida. Né? Para quem está ouvindo a gente, o princípio mais importante que eu tenho na minha vida é ganância, medo e impaciência geram prejuízos no mercado. Então, uma historinha rápida. Era 2011, eu perdi dinheiro 2 vezes na minha vida no mercado. Tá? A primeira, quando eu quebrei, e a outra foi em 2011. Teve um IPO de uma empresa, né, chamada Abril Educacional. E eu estava muito confiante nesse IPO. Oi? IPO. Então, IPO é quando uma empresa... Não vem falar essas coisas que a gente não sabe o que é. Quando a empresa vai abrir capital na bolsa, né? Então, tem uma empresa ali e ela fala, vou virar listada na bolsa de valores. Tá bom. E aí, eu queria muito participar desse IPO, porque eu achava que essa empresa ia bombar. E, de fato, parecia uma boa empresa pelos números. Só que eu acreditar que a empresa ia bombar me fez ficar muito ganancioso. E eu alavanquei o meu patrimônio. Então, quando você tem um IPO, você reserva um dinheiro. Por exemplo, eu quero investir, sei lá, 30 mil reais nessa empresa. Só que eu estava tão confiante que eu alavanquei meu patrimônio em 6 vezes. Então, eu reservei 6 vezes mais do que eu queria pegar de fato. Porque eu estava tão confiante que quando essa empresa começasse a negociar, eu ia pegar essas 6 vezes e eu ia vender imediatamente para ganhar muito dinheiro. Tá. Essa era a minha cabeça. Tá? E ela fazia sentido, só que eu coloquei a ganância, a pitada da ganância. O que aconteceu foi que essa empresa, ela abriu a negociação dela no primeiro dia de negociação, caindo 7%. Só que meu patrimônio estava alavancado em 6 vezes. Então eu perdi 42% do meu patrimônio esse dia. Entende? Então, assim, todos os grandes erros no mercado, eles estão ligados à ganância. E fica a lição, a pessoa nunca mais botar dinheiro no Carrefour, né? A qualquer momento isso pode ser lá, né? Você fez essa cagada, o pessoal não tem que fazer. É verdade. Mas aí você conta essas coisas. Eu assim. conto, com certeza. Só que assim, o interessante no mercado, você tem um momento que você pode errar. Tá. Grande, né? Errar a gente sempre erra, mas errar grande, você só pode errar até um momento. Passou o momento, você não pode mais errar grande. Porque você já passou da fase de aprendizado. Né? Então, uma coisa é eu errar quando eu estava começando, pouco patrimônio. Hoje, se eu erro grande assim, cara, o estrago é muito grande. Eu não posso fazer isso, né? Então, você tem um prazo para errar. Mas depois disso você não pode mais. Se a pessoa só se atentar à ganância, ela não vai fazer cagada. Mas geralmente a trilha que as pessoas seguem é assim, ó. Elas começam a investir, aí começam a seguir. Assim, uma grande parte das pessoas entra na Bolsa de Valores por causa de mim, né, me seguindo. Aí elas começam a ganhar algum dinheiro e elas falam, cara, eu quero ganhar mais. Isso daqui é onde começa a ficar perigoso. Eu quero ganhar mais. Como eu faço para ganhar mais? É o cassino, né, brother? A mesma lógica do cassino. Né? Aí você sempre tem alguém te dizendo, dá para ganhar mais. Pô, o que o Thiago ensina é muito conservador, dá para ganhar mais. Aí o cara começa a falar, não, vem aqui fazer day trade. O day trade não é ruim, mas ele pode ser usado da forma errada. E o que é o day trade? É quando você compra e vende no mesmo dia. Tá. Aí as pessoas começam a vender para você o sonho de, cara, para de trabalhar, fica em casa, começa a fazer day trade o dia inteiro. Você tem 100 reais, transforma isso em 1 milhão. E tal, e dá para fazer. Só que assim, a possibilidade é diferente da probabilidade, né? E o pessoal joga a probabilidade como sendo, cara, maior do mundo, né? E aí todo mundo acredita nisso, porque tá cansado da vida ruim que você leva, e você começa a querer se aventurar e você tem um desfecho negativo, né? E aí quando você perde, dizem que faz parte do processo do aprendizado, você errar, né, dessa forma, e você tem que continuar estudando, e a culpa é sua, você precisa estudar mais. E, cara, e muitas famílias são destruídas nessa brincadeira, né? Então é uma pena, isso acontece pra caramba. O que explica o sucesso dessas coisas com a XP, por exemplo? A XP, hoje em dia, quem tem dinheiro tem nesses escritórios da XP. Vale mais a pena estar nesses lugares do que estar com dinheiro lá no meu gerente do Banco do Brasil? Vale mais ou não? Depende, né? Depende. Tipo, o problema não é o banco, né? O problema é o quanto dinheiro você tem. Porque no banco, né, você tem um grau de exigência muito maior para você ser bem atendido lá. Né? Então, pô, você tem, sei lá, mais de 10, 15, 20 milhões de reais, o banco vai te atender super bem. Tá? Quando você tem um patrimônio muito baixo, você paga umas taxas muito altas, você é muito mal atendido, o pessoal caga para você, você é só mais um. Então, o que a XP e outras corretoras elas começaram a fazer? Elas começaram a dar acesso para as pessoas. Tipo, acesse esses produtos muito bons, Sim. mesmo tendo menos dinheiro.
E aí começou a migração violenta, né? A XP foi a primeira grande a fazer isso. E o pessoal começou a migrar recursos para lá, né? Porque ela criou uma figura chamada agente autônomo de investimentos, que é como se fossem gerentes de banco, só que focados em investimentos. Então eles entendem mais de investimentos, têm menos conflito de interesse e tudo mais. Só que com o passar do tempo, assim, vários outros players começaram a criar também espaço para as pessoas e hoje você nem precisa mais de um agente autônomo para investir. Tem gente que opta por ter um agente autônomo para te ajudar, que é uma figura que vai te auxiliar. Eu tenho um assessor de investimentos, eu invisto pela Rico, que também é do Grupo XP, mas eu tenho um assessor. Mas hoje, o problema não é mais o quanto dinheiro você tem, é a informação, porque está tudo de graça na internet. Você pode investir em quase qualquer corretora sem pagar taxa nenhuma, né? Então, está ficando cada vez mais fácil investir. E, inclusive, está bombando o número de pessoas novas investindo, né? Sim. Tá todo mundo saindo do banco e é um processo natural, né?